tá chegando e como ninguém é de ferro, a gente também precisa curtir umas férias, né? Mas se você tá achando que o combo só volta em 2022, nada disso, meus amigos. Então, prepara sua regata, toma água de coco, curte o seu solzinho, porque começa agora a programação de verão do Combo Podcast. Então, vem combar com a gente, vai. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Combo Podcast especial de verão. Estamos aqui então com vocês neste ano que vai sendo finalizado, meus amigos. Pois é, e que ano, hein? Quem diria? Um ano que, mais uma vez, essa maldita pandemia não deixou todo mundo fazer o que queria, mas foi um ano onde também, ao mesmo tempo, a gente começou, junto com todo mundo, né, que está acompanhando a gente, a colocar mais as manguinhas de fora, começar a dar alguns pequenos passos, nos permitir a voltar a viver um pouco mais, sempre com muita segurança, sempre. A gente vai falar até um pouquinho mais sobre isso aqui, porque o episódio de hoje é sobre isso. A gente vai falar sobre 2021, a gente vai falar sobre o Combo Podcast na retrospectiva Combo aqui nesse dia de hoje. Você vem junto com a gente. Antes de dar meu bom dia, boa tarde, boa noite pra galera que tá aqui comigo, para além de vocês também. Lembranças de sempre, 72 horas aí pro seu canal de corte poder fazer os cortes aqui. Se inscreva e dê o like nesse vídeo, por favor. A gente está tentando buscar esses 100 mil inscritos, então ajude a gente para 2022 ser um ano onde a gente tem aqui no nosso cenário uma plaquinha dos 100 mil, beleza? Muitíssimo obrigado. Agradecer também a galera da Motorspeed que está com a gente há muito tempo. Equipamentos gamers de altíssima qualidade para atender todos os seus gostos. Qualquer tipo de periférico você vai encontrar lá, sempre com muito custo-benefício e qualidade acima de tudo. Além disso, agradecer também ao Ótica Rafael Lopes que está com a gente aí, cuidando dos nossos olhos com muito mais do que beleza, mas com saúde também, beleza? Então é isso, obrigado aos nossos patrocinadores, obrigado a vocês e agora, bom dia, boa tarde, boa noite aí, seu Thiago. Bom dia, boa tarde, boa noite, tá certo? Bom dia, boa tarde, boa noite, Prieto. Olá, amigos! Nesse último dia do ano, o primeiro recado de conscientização é: você, onde for comemorar a sua virada do ano, daqui a pouquinho, leve seu lixo embora, né? Putz. A galera da praia, né, sabe como é que fica a praia no dia seguinte, é uma vergonha. Assim, não tô falando da galera que vai fazer oferenda, jogar flor pra Iemanjá, isso é uma questão religiosa, você faz. Se fosse só isso, tava tranquilo. Na praia, leva a garrafa. Leva a garrafa. Tomou sua cervejinha, leva uma sacolinha, pelo menos deixa tudo juntinho, quase toda praia tem o pessoal que recolhe, se tiver cesto, joga. Mas não deixa largado, não quebra vidro. E Não, quebra vidro é sacanagem, hein? Primeiro de tudo, e mais importante que isso, não solta fogos. Os animaizinhos sofrem. Eu tenho 5 gatos. Tem cachorro, tem animal que morre, tem animal que foge. Você acaba com a virada do ano de muita gente. Não te solta, não tem pra que mais soltar fogos hoje em dia. Tem tanta coisa mais legal pra você fazer, meu querido. Eu corroboro, mas eu não vou também, porque eu sei que tem muita gente que gosta, né? Eu não vou ficar dizendo pra não soltar, eu acho que é uma merda. Tem sem som. Tem sem som, isso é da hora. Existem fogos evoluídos, são mais caros, mas aquele 15 tiros serve pra porra, não é bonito. Deixa a cidade fazer, a cidade já vai fazer. Com certeza a sua cidade vai fazer. Seu prefeito vai estourar fogos. Mas tem gente que gosta de coisas horrorosas. Cara, se você gosta de fogos, você se foda. Eu lembrei que a gente vai fazer um short disso. Se você não assistiu os shorts do Combo, assiste. Mas tem um vídeo sensacional sobre fogos de artifício. A gente já falou, não solta fogos. Esse é o melhor que tem. Tem barulho? Esse é o melhor. Olha aí, ó. Não tem, só mais. Põe na sua TV. Só Aposto mais. que deve ter 24 horas de fogos ao som de saxofone. Ele quer ver no céu, os caras querem ver Mas no aqui, céu. Tem gente que quer soltar e quer ver balão no céu. Você é a favor do balão? Não, aí não, porque mata, né? E fogos mata cachorro. O Rito pode morrer. O Rito caga pra fogos. Então, mas se Eu dei sorte, sim. Eu dei Ele sorte. caga pra fogos que ele tem o fogo de artifício chá épica, sua voz poderosa em A casa. primeira vez que soltaram ela foi num jogo, acho que foi Palmeiras e Corinthians, há muito tempo atrás, quando o Rito chegou. a Lola não se liga também, mas eu sei de cachorro que pula pela janela. Sim, sim. Eu conheço o cachorro de vários amigos meus se tremem inteiros. Horroroso. E aí assim, eu acho que soltaram, na hora que eu ouvi o Praga, eu falei, meu Deus, eu olhei pra ele e fez tipo... Tudo bem, cara? Foda-se, tá ligado? Mas é isso, eu acho que não precisa mais. Eu já fui dessa... tem gente que é tradição. Foda-se, muda a tradição. Aqui, mas... Justo. Retrospectiva? Vou falar do como foi nosso ano sem soltar fogos. Retrospectiva Combo. Você começou LRK, né? Você começou bem NPCzinho nos primeiros episódios, lembra? Eu era 100% NPC. Agora você é protagonista absurdo.
Não, mano, eu tinha desespero. Não, pra convencer ele a querer fazer foi uma loucura. Foi difícil. Só que a gente sabe que não é eu, pelo menos, sei que você é uma pessoa que tem a tenacidade e a sagacidade de entender quando você não convencer. Então tem que convencer com carinho. Eu acho que se pá, dá pra gente voltar ainda mais essa roleta do tempo. Porque antes do Combo, o Combo ele teve um outro projeto. A gente fala rapidinho, que era o Podcaster. A Taiga teve aqui, a gente falou até um pouco mais durante ele, que foi um podcast que nasceu em 2018, iniciozinho de 2018. Começou só comigo e convidados. Né, e o Prieto ajudou nas artes. Ele fazia as artes de capa do Podcaster. Né, então, teve durante um tempo, era eu e 3 convidados, eu e 2 convidados, eu e 4 convidados. E ficou basicamente 2018 todo assim. Na verdade, acho que foi 2017, não lembro. 2018, vamos dizer que foi 2018 todo assim. Em 2019 eu falei, não dá, porque a galera furava muito, a galera não ia, porque é aquilo, né? Não dava audiência, podcast só de áudio, era podcast true. Era podcast de áudio. A galera não costuma muito. A geração novinha não é muito acostumada com isso. Gosta do audiovisual. Falava, por que vocês não jogam no YouTube? Sempre tinha esse comentário. Joga no YouTube. Tipo, estamos jogando no YouTube agora. É só áudio, vai jogar o que no YouTube? Aí o Preto sempre ajudava, eu falei, velho, precisa de uma bancada fixa nessa caralha. Porque aí o povo não fura, não vai ficar dependendo de chamar os outros. E a gente pode até chamar convidado extra, mas já tem sempre a bancada fixa. E aí veio a bancada fixa. Né, que era eu, o Prieto, o Dioco, a Taiga e o GBR. Né? Aí a gente ficou com essa bancada fixa, fazendo vários episódios, até que se juntaram também mais 2 elementos na bancada fixa, que não era tão fixo que a galera enrolava. Que era o Lupe e o Takeshi. Era cabuloso. Sim, o Takeshi era membro fixo do podcast. Poderosa. Mas era o Takeshi Júnior. Não era o Takeshi normal. O Takeshi hoje em dia é o Takeshi Puden, gente. Sim. O Takeshi hoje em dia sabe usar os poderes da... Aí a gente ficava revezando essa galera. Eu sempre lá junto com, principalmente o Dioco Pedro quase sempre, a Taiga quase sempre também. Aí o Dioco, o Takeshi vinha quando dava, o Lupe vinha quando dava, o GBR vinha quando dava. E aí... A gente fez os quadros individuais. Que eram legais pra caralho. Sim, eu não lembro quais eram os nomes. Tinha a Brisa da Taiga, não era isso? Não era a Brisa da Taiga, meu era... Não. Era Papo Xota? Eu acho que era isso. Papo Xota, talvez. Eu não lembro. Tinha o da Taiga, que era uma parada loucaça. Universidade de Diogo. Universidade de Diogo, era isso? Assim, era o uma meu era escola Papo do Mitológico, eu não lembro. O meu era Fala Noob, alguma coisa assim. Uma coisa assim. Aí a gente fez um negócio da hora. A gente começou a testar uns trequinhos. Só que aí é aquilo, tipo, não tava dando o que a gente queria, né? Não era nem dinheiro, era realmente... Sabe, não tava comunicando. Porque o principal objetivo do podcast, um programa de comunicação, é comunicar. As pessoas não estavam... Quem a gente queria que escutasse não tava escutando. Exatamente. Chegavam na galera, muita gente vinha falar, tipo, escuta podcast, pá. A galera pica do cenário. Sim, mas não tava conseguindo quebrar barreiras. E aí, o programa entrou em hiato. Falei, deixa pra lá, e a gente parou de fazer. No final do ano 2020, eu acho. 2020, entrou em hiato, esquece. Só que aí, num belo dia, eu saí pra pedalar junto com o Prieto, de noite. Verdade. E aí eu falei, velho, a gente tem que fazer esse negócio virar mesa cash, porque tá estourando, né? Só que não tem o dinheiro, você também não tá com dinheiro para investir, parará. Se vê se você conhece uma galera aí para ver se alguém quer investir para o combo virar mesa cash. Aí, de começo eu falei assim, se pá. E aí não me vinha claro na cabeça. Só que nessa mesma época, o pessoal da Mouse... A gente cogitou até uns outros estúdios que você tinha amizade também. Não, só que o pessoal da Mouse, uma época, falou assim, pô, você já teve empresa, ajuda a gente não sabe como cobrar as coisas. Eles me pediram uma ajuda pra uma outra parada. Eu tenho esse problema até hoje. Aí eu falei assim, eu ajudei eles. Aí depois desse papo eu falei, mano, eles jogam, pô, eu jogava Clash com a galera da Mouse. Basicamente, a maior parte do time era eu e Mouse. E às vezes Você era o carry, porque era eu e mouse, né? Então, tipo assim, eu e mouse. Não, tipo Jean-Mag mais 4. Não, como é que é? Não, era Netune mais 4. Netune mais 4, da Fúria. Alternava aí o rolê. Só que aí eu peguei, aí eu vim conversar com eles brisaram na ideia, aí eu fui falar com o Shep. Falei, Shep, eu acho que eu tenho uma galera, mano. Eles nunca fizeram esse formato, mas os caras fazem filme, fazem um documentário foda. Eu tenho certeza que eles vão entender a parada e vão trazer uma pegada nova. Uhum. E aí falamos com o Thiago Maia falou, tô sempre dentro. Só me avisem o que eu tenho que fazer, eu tô dentro. É mesmo. E
E aí a gente, fez a reunião, tarará, nasceu o Combo no ano de 2021. Primeiro episódio em março, foi isso? 26 de março? Ou foi 26 de maio? Não, acho que foi... Foi o BRTT, foi março ou maio? Era com M. Maio, eu acho. Era com M, é? Não, peraí, eu olho pra você. Ou foi abril, ou foi junho? Eu acho que foi junho. Eu acho que foi junho. Eu chutaria junho. Eu acho que foi Nossa. junho. Ah, não, é porque... Ah, não, é que março foi quando eu Data de estreiei, inclusão, quando eu criei data de inclusão. minha carreira lá em 2012, né? Data de inclusão mais antigo. Ó, a gente teve o Vem Aí, novo podcast de esportes. Olha que coisa. Não, legal. foi essa 26. vinhetinha era chique. Que foi há 6 meses atrás. Então é isso, foi junho. Junho. E aí, Dia 6 meses 26 atrás, ou foi 24 de junho o BRTT? BRTT como podcast, 336 mil visualizações. É isso, foi dia 24 ou 26, eu não me recordo, nasceu o primeiro episódio ao vivo, que é um formato completamente diferente do que a gente fazia. A gente fazia um programa gravado, Sim. de 1 hora por ali, 2 horas no podcast de áudio. E era editado, coisa e tal, por mim e pelo Prieto. E aí a gente Dava um trampo, dava um pranto. Porra, mano. Editar áudio é coisa de gente. Não, e nossa. a gente, tipo, queria fazer uma parada que a gente não tinha nem a expertise Não, pra fazer. zero. Eu, pelo menos, escutava 7 vezes o programa. Eu escutava uma. Da última vez eu não aguentava mais. Só que eu escutava em "Puta". slow. Você reclamava, eu lembro. Nossa, eu falava... E aí, tipo, a galera que ficava clicando durante o episódio, eu falava, esse filho da puta, É, o que ele foda. tá Agora a gente bate escrevendo? na mesa. É, Bate pra mouse. nossa, foda. E aí veio pro formato ao vivo, né? E estamos aqui. Gravado, que fizemos à tarde. Começamos à tarde, 3 né? da tarde. Era 3 da tarde, pois é. Eu até hoje não acredito. Eu acho que isso é um delírio coletivo da minha parte, mas. Coletivo Não só é meu. possível que a gente fazia à tarde. Fazia. Pois é, a gente achava que era um bom horário. A gente achava que era um ótimo horário, fazia de tarde. O do TT e do Fly foram à tarde. Sim, exatamente. Aí Depois. depois a gente passou pra noite. Porque o convidado não podia à tarde e a audiência foi muito boa à noite. Sim. E aí a gente foi perguntando e fazia sentido. A pessoa tá chegando do trabalho, chegou do colégio, chegou de. Tudo bem, pandemia, ninguém tá chegando de lugar nenhum. Mas assim, quando. Chegando em espírito, acabou É. de sair do EAD, acabou de sair do É trabalho, isso, as pessoas estão livres dos seus afazeres. E aí eu falei, porra, é ao vivo. É assim, é legal dar respaldo pro ao vivo. Sim. E aí realmente a gente foi pra hora da noite. E começou-se assim a saga do Como Podcast em 2021, com 6 meses de vida. E o primeiro episódio, muito diferente do que a gente tá fazendo hoje em dia. Ah, mas completamente, né? Porque. A galera que hoje já assistiu o nosso react. Eu e o Já. Diogo assistindo a Já. parada. E, mano, eu tenho até vergonha de mim. Não, mas é aquilo, é uma coisa que eu falo muito na narração, tá ligado? Tudo que eu faço no ano passado, eu odeio, eu acho que foi um lixo. Se eu pegar a narração do Chef de 2020, eu vou achar que eu o pior narrador do Brasil. Se eu, ano que vem, 2022, eu vou olhar pra essa narração desse ano que eu achei maravilhosa e vou dizer que lixo. Eu sempre faço isso. É, então, mas, Obrigado. pô, ó, análise crítica da minha pessoa. Eu tava tão nervoso que eu fui cortar o cabelo de manhã, passei a máquina errada no cabelo. Então eu vim careca. Com um tufo aqui, assim, ficava Você veio brilhando. Cheio dos berengue-dengue. É, todo cheio de pulseira. Falei, não, eu vou me produzir. Anel, pá, não sei o quê. Eu nem reparei isso. Aí eu ficava Muito. parado, pensando uma eternidade no que ia falar. Aí a hora que eu ia fazer uma pergunta, eu elaborava. Eu parecia depoente na Câmara, tá ligado? Tendo em vista que em 1870... Mano, eu falava pra caralho. Até Mas eu é me isso. odiava. É aquilo, você não tinha nenhuma zero experiência em comunicação. Zero. Não, em comunicação desse jeito, não. Sim, é comunicação de programa. Ah, sim, não. Quando eu falo comunicação como comunicador. Não. No Né? máximo eu era meu monitor do aquário. Exatamente. O que não é um programa, é uma É. conversa. Por mais que aqui seja uma conversa, lá era uma exposição, não é nem uma conversa. É tipo, É. olha aqui, Você essa é a dominava o raia assunto, você dominava pintada. a raia, você dominava Justamente. os peixinhos. Mas o que eu achei legal, já de começo, eu acho que isso foi uma dinâmica constante do podcast, é que a gente conseguiu ver o lado B do BRTT, é ótimo, né? Mas a gente conseguiu entender algumas coisas ali na história, dado o momento, dado tudo que ele estava passando na época, que ele tinha acabado de voltar do MSI. Uhum. Então a gente viu certas coisas que eram bastidores e eu senti ali que essa era a pegada. Assim, foi muito bom e muito ruim começar com o BRTT. Sabe? Muito bom, porque
querendo ou não, projetou muito o combo. Isso. Abriu a porta pra todo mundo vir. Abriu a porta pra todo mundo. O pessoal olhou, caralho, o BRTT que nunca foi num negócio desse foi, eu também quero ir. Os caras não estão de brincadeira. Exatamente. Os caras não são aventureiros. Exato. Então, assim, o BRTT abriu portas, o BRTT deu Obrigado, número. pai. Obrigado, pai. O BRTT deu relevância. Só que foi Coração. muito ruim. Obrigado, pai. Só que foi muito ruim porque a gente não tava pronto. Exatamente. A gente queimou, entre aspas, um convidado. Não quer ver de novo. Exatamente, é isso que eu ia falar. A conclusão do pensamento era essa. Tipo, que a gente queimou um convidado que a gente não tinha expertise que a gente tem hoje pra tratar na mesa. Então foi um papo muito mais frio, foi um papo... Por mais que ele tenha aberto muitas coisas da vida dele, falado de hate, falado de crítica, falado de relacionamento... De projeto. Falou de um monte de coisa. Se a gente chegasse hoje em dia e sentasse ele na mesa aqui, o papo ia ser outro. Mas, ao mesmo tempo, como o Pedro falou... Isso aqui não é uma mesa pra pessoa passar uma vez só. É uma mesa pra pessoas voltarem 2, 3, 4, 5 vezes, quantas vezes elas quiserem, pra contar novas histórias. Misturar pessoas, colocar personagens diferentes. Sim. Que assim, pra mim, o mais louco de tudo assim, que a gente conseguiu, além de a gente conseguir se ater ao nosso ideal de nunca descambar pro sensacionalismo, pra ficar falando de episódios caóticos ou tristes da vida da pessoa, que a gente sabe que ia dar view pra caralho. Quando a pessoa quer contar, conta, a gente solidariza. Tem vezes que a gente fica emocionado junto, chora junto, estica a mão, fala, pô, obrigado por ter contado isso aqui. Mas com total respeito. Isso, pra mim, ponto 1. É a base do combo, é isso. E o segundo ponto é, a gente vai tecendo um tapete do cenário. Cada episódio é tipo uma linha. E aí vão cruzando. Quem assiste tudo... Faz a mano, faz a ponte, faz o intercâmbio. Ilustra, assim, tipo, pra mim, que já sabia de algumas histórias. Porque, vamos lá, eu tô aqui pra fazer um papel do fã. Só que, querendo ou não, eu tô cada vez conhecendo mais gente. Eu tenho ótimos amigos hoje no cenário, começando por vocês dois. E a gente conversa, a gente troca... histórias que eu fico sabendo, e a gente vai sabendo das coisas. Só que você escutar a mesma história de várias óticas, mano, pra mim é muito rico. Muito rico. Você quer ver um exemplo claríssimo que se mostra essa questão da teia de tecer as coisas? Acabou agora em dezembro, né, de sair. Você tá assistindo esse programa na virada do ano, mas foi no meio de dezembro. Você deve ter visto, saiu uma matéria da ESPN que ela foi toda construída em cima dos episódios do Combo. Sim. Eles pegaram o episódio do Goku, o episódio do Ranger, o episódio do Cacavel, misturaram, Absolute, 4 episódios do Combo, foram atrás das outras fontes a partir desse episódio, mas a própria ESPN, o Guerra, né, o pessoal de lá, agradece ao Combo porque tudo saiu dessa mesa aqui. No dia que saiu, o Guerra, assim que repostou, né, essa matéria, embaixo ele fez um agradecimento para nós três e pro Combo, né, se estende a mouse e tudo mais, que aquela hora eu fiquei, tipo assim, foi um prêmio, assim, foi um, tipo assim, eu me sinto total orgulhoso e satisfeito com o que a gente conseguiu. A medida de chapéu, tipo... Foi, mano, foi tipo assim, sabe, veio um cara que eu pago um sapo mesmo pelo trabalho que faz, que eu acho super sério. Você vê, pô, foi uma matéria que a gente sabia que estava sendo feita há muito tempo. Sim, o Guerra veio falar comigo uns meses, porque o Guerra é muito amigo meu, a gente conversa sobre... Eu desabafo muita coisa Não, pra ele solta, ele falou ali, tipo, então a gente sabe que não é mentira, porque a gente sabia. 3 meses de matéria, tá ligado? Sim, é muito tempo. Então você vê a seriedade. Um cara menos sério, no primeira fagulha, teria tacado fogo em tudo. Sim. Ele não. Ele deixou o teu cenário... todos os lados. 100%. E aí, assim, a gente tá... Né? Coisa linda isso. Sim. Não é? Vocês não sentem, tipo... Caralho? Não, essa parte eu tenho que tomar cuidado com as minhas risadas, mas... Maravilhoso. Quando eu li, eu falei, cara... Orgulho, sabe? Se é contar o lado B, a gente contou o lado B, C, D, E, F. E mais que isso. Porque... E de episódios legais a gente fez isso também. Sim. Quantos títulos que não passaram aqui, que as pessoas às vezes tinham na cabeça, perdeu por causa do pique 3 do jogo 5. E não! As pessoas vêm contando, o jogo foi perdido talvez na 3ª semana de campeonato, quando teve um episódio tal. Não, eles contam de como a pessoa chegou no dia, por que ela tomou aquela decisão. Desde o episódio 1 aqui, que eu falo essa mesma parada. Eu lembro claramente falando desse episódio 1 e falo sempre. O grande objetivo do Combo é mostrar as pessoas por trás dos ídolos. Sim. Esse é o grande objetivo. Assim, quando você vê o BRTT aqui, era pra você conhecer o Felipe.
Não era pra você conhecer o BRTT. O BRTT você já conhece. Você sabe quem ele é. Mas você não sabe quem é o Felipe. Quando o Ranger sentou aqui, é a mesma coisa. Outro Felipe. Né? Era pra conhecer o Felipe Bombadilha. O Volta e o Gabriel. Você tava conhecendo as pessoas por trás dos ídolos, porque vocês não conhecem, vocês não fazem a menor ideia de quem são essas pessoas. Não, talvez pessoas que jogaram com essas pessoas não sabem exatamente como eles são. Porque assim, a amostragem que o público tem, a amostragem que muitas outras pessoas têm, até que trabalham no meio, é uma fração da vida, é uma tweetada, é uma gameplay. E muitas vezes, quando o cara sai de casa e vai treinar, ele já monta uma armadura. Sim, exatamente. E o que a gente tenta num papel aqui é desmontar isso. Um que eu acho muito foda, eu tava comentando até com algum seguidor que me escreveu no Instagram e tal, e ele falou exatamente disso, que é um caixa demais. Se você assistir os trechos de Goku, Tai, Robô, falando sobre a final do Rio de Janeiro, é muito foda. Como se constrói a escolha de pique. Micão também, é isso que faltava. Mano, é muito foda. Micão falou que ele chegou doente, quase ninguém sabia que ele jogou doente. Naquela final. Tá ligado? Quase ninguém falou. Acho que foi a primeira vez que ele falou isso. Talvez o mérito mais interessante disso aí é que você chegar pro jogador e pedir pra ele falar o lado B é uma coisa. E a gente tem aqui um ambiente que ele se sente à vontade de compartilhar. Acho que esse se tem os prêmios que a gente recebe, talvez. Lógico. Quando a gente recebe as mensagens antes do cara, tipo, de pau duro querendo vir contar alguma história. Sim, cara. Se prepara que eu quero falar um monte de coisa. Várias vezes, tipo, quando a gente. O pessoal chega antes aqui, né, pra fazer teste de Covid, coisa e tal. E quando a gente descia pra fazer o teste de Covid, normalmente era eu que levava eles ali, eles chegavam 30, 40 minutos antes. Eu sempre perguntava, que aí, o que você quer, o que você não quer, o que você não quer falar? E às vezes a pessoa chegava e falava, eu não quero falar disso, e disse, beleza. A gente ia levando um assunto aqui, do nada, a pessoa ia lá e começava a falar do assunto que ela falou que não queria falar. Aí eu até chegava assim, peraí, porra, mas você falou que... Não, eu já várias vezes. Sabe, porque a pessoa se abre. Várias vezes. Ela senta aqui, ela fala tipo assim, foda-se, não, eu vou falar porque eu acho que é legal, o papo tá indo... E aí você fica tipo assim, caralho. O cara... Sabe? Aconteceu várias vezes. Não foi uma, nem duas, nem três, não. Foram várias vezes. Isso, inclusive, é um assunto que não é necessariamente sobre retrospectiva, mas é uma explicação, talvez. O meio do esporte, pelo menos o do LoL, que foi o que eu participei mais, ele tinha uma cultura de abafar as coisas. Isso se permeou por muitos anos. Então, assim, quando se abafam as coisas, se contam as verdades que são convenientes. Justamente. E às vezes é chato contar verdades, às vezes é chato tirar a mágica de certas coisas ou entregar mais mágica para outras, mas a verdade é a verdade. E claro, existem verdades que nem você falou, Chepe, que existe, por exemplo, a verdade A, a verdade B e a verdade do meio. É isso, eu sempre falo que toda história tem 3 lados. Isso aí. Tipo, a minha, a sua e a verdade. E o meio termo ali que é o que de fato aconteceu. E o que alguém viu do de fora sem nenhuma emoção envolvida. E assim, pra mim, ouvir essas histórias é um momento do meu dia, é um momento da minha semana, onde... E aí eu já vou até puxar um dos meus episódios favoritos, porque foi o momento onde eu senti isso muito, que é quando a história da pessoa tem uma identificação absurda com a minha no momento que eu tô vivendo, que foi o do Xande. O do Xande, cara, é um episódio que foi um momento... Agora eu posso falar, né? Na época eu não podia. Mas era um momento que o nosso time da SA, ele ainda... Eu facultei muita coisa, viu, rapaziada? Esse aqui que dia? A gente tá gravando... Quando vai sair? Ano novo, né? Ano novo, 31 de dezembro. 30, esse vai ser dia 30. 30 de dezembro. A gente provavelmente não vai manter o time junto. E tava acontecendo coisas já nessa época que indicavam isso. Na verdade, aconteceu logo antes do programa. E então tava com isso na minha cabeça, tipo, pô, tá acontecendo treta no time. Eu até falei, pessoal, tá tendo treta no time e tal. E aí, treta, quando eu falo, gente, não é briga, é tipo, treta é discussão. Coisas que acontecem, sim. Não estão mais alinhados com o que querem, ou... E aí, quando eu cheguei aqui, eu vi a história do Xande, e em vários momentos ele relatava coisas que eu respondia a ele, animado, pô, isso aí... E no fundo eu tava fazendo essa correlação, a identificação foi muito grande. E lógico, o cara já tá num patamar acima, ele já tá à frente em questão de carreira, porque o cara já jogou muito lá fora, já fez várias coisas. Então esse foi um dos episódios que me marcou. Esse Xande, o Xande da Fúria. O Xande da Fúria, o Xande com X-A-N-D. Tá. Xande Zizi. Aqui tem 2, né? Que veio o Xande Teixeira também. Também é um bom episódio, também é um bom episódio. Um episódio que... eu não, infelizmente, eu não pude estar, mas foi bem bom. O episódio que teve... eu não pude estar no do Xande da Fúria. O breakthrough da Loading, né? Teve momentos... Teve várias verdades desse ano que foram escancaradas aqui no Congo. Bastante.
já que você puxou esse assunto aí, né, antes disso, né, porque também acho que vale como é que eu posso falar? Mas, assim, por exemplo, feedback do público. Isso é importante. É que eu não sei falar. Você olha sem parar, pô. Por exemplo, no início, a gente recebia muita crítica de que a gente falava muito durante o episódio. Né? Eu continuo falando que podcast é uma troca de ideia, não é entrevista. Entrevista você vai ver na ESPN, entrevista você vai ver no DN, entrevista você vai ver no Globo.com, na Riot, essas coisas. Isso aqui é um bate-papo. Mas, de fato, eu acho que no início a gente falava mais. E a gente foi tendendo e entendendo isso. É que assim, eu até entendo o que a gente fazia, é que a gente sentia que a gente tinha uma responsabilidade. Exatamente. A gente chamava pra gente a bola de conduzir. Pra ficar bom. Aproveitar e no fim das contas a gente não precisa ficar carregando a bola, a gente só precisa ficar fazendo assim, né? Não, e outra coisa também, a gente sentia muito a vontade de participar. Justo. Porque assim, é uma conversa, só que ao mesmo tempo ele é um programa televisionado não, internetizado. Então assim, tem uma exposição do outro lado. Se isso aqui fosse uma conversa sem câmera, essas interrupções constantes é a coisa mais comum que acontece. Sim. Então se alguém fala assim, tipo, naquela final lá, eu, subi lá na piscina e, tipo, pedi uma vodka e joguei pra cima. Aí, tipo, numa conversa, eu falava, tipo assim, caralho, eu também! E eu tava lá e não sei o que lá, porque é o que acontece. Só que aqui, talvez seja a hora de eu não falar. Eu também. Eu faço tipo assim, da hora. E deixa o cara continuar falando. A gente já contou a nossa vida inteira, as pessoas já não querem mais. A gente já contou, então a gente fala, não vamos contar de novo essa história. Então algumas histórias podem ser inéditas, e até alguns inéditos eu posso segurar. Sim. Né? E outras que podem ser repetidas, podem ser contadas em alguns momentos de novo, porque a audiência não é sempre exatamente a mesma. Não, você tem que assistir tudo. Ver todo maratona aí, fim de ano. Vamos maratonar todos os episódios. Então eu acho que a gente foi aprendendo muito também com feedback e outras coisas com construções nossas, porque é uma coisa que eu sempre falo que assim, o feedback ele é sempre muito importante, mas existem também os nossos princípios, que são os jeitos que a gente acredita que o programa deve seguir. Então foi uma mescla desse feedback da comunidade que a gente foi começando junto com o que a gente foi analisando aqui todos juntos, de ver qual é a melhor maneira do programa. E a galera que é educada com a gente eu posso falar por mim, a gente lê tudo, vocês leem. Pra ter uma ideia, a gente, nos dias pós-gravação, pós-transmissão, a gente conversa, tipo, nós três, falou, se liga, muita gente falou tal coisa, o que você acha? Vocês acham que eu tô fazendo isso? A galera falou isso, eu não sei se eu tô... Aí às vezes a gente fala, não, mas você é assim, se você parar de fazer isso, fudeu. Ou não, dá pra dar uma segurada. A questão de adaptação de tecnologia, porque a gente tá evoluindo nossas coisas aqui, a gente gravava antes com retorno, agora sem. Sem retorno. Foi a da última que ela tem reclamado, que a gente bate na mesa, a gente vai segurar. Mas é que assim, a gente aqui tá tão entre amigos, tão à vontade, que é aquela... Tenta você, da próxima vez que você estiver no bar, tomando uma com os brothers, conta quantas vezes alguém vai bater na mesa. E talvez isso deixe de ser um problema quando o combo também evoluir. A gente tenha materiais novos, microfones novos, né? Que bater na mesa vai ser difícil se cortar a pancada, né? Não, mas é isso, por exemplo, tem alguns microfones, é porque a gente não tem cacife ainda pra isso, infelizmente, né? Mas que aguentam essas porradas sem vazar, tá ligado? Mas isso é como eu falei, é uma questão, a gente não fez nenhum ano de programa ainda. Você se inscreve e dá 100 mil, pelo amor de Deus. Se inscreve e deixa de ter 100 mil, pelo amor de Deus. A gente tem 6 meses de programa e a gente já fez upgrades no combo. Absurdo. Vocês não tem ideia. A gente já fez upgrades. Do cenário, assim. Você tem ideia de quando a gente chegou aqui pela primeira vez, você lembra? Então, o nosso objetivo, o objetivo da Mouse aqui é ter os melhores equipamentos que existem no mundo. Não para de pesquisar coisas, quando a gente tá cedo aqui, eles ficam, não, e você tem essa câmera, e agora tem isso, e tem não sei o quê. Os caras são os maníacos da tecnologia. A gente queria entregar o melhor que tem no mundo pra vocês, só que aquilo, passos de tartaruga, sabe? A gente não até pode porque colocar... a gente tá no Brasil, né? Exato. Qualquer brinquedo. Dota vezes 5, vezes 6 quase. Mas aqui, vocês falaram passo de tartaruga, vamos ver se vocês lembram. Qual foi o nosso segundo episódio? Fly. Não. Foi sim. Magalzão. Não? Não, senhor. É porque eu não fui no do Fly. Foi Fly. Foi Yuri Fly. Foi o Fly. Pra mim o segundo foi o Magalzão. Deixa eu ver essa expressão. Eu falo que esse é você que tá em casa. Quando você terminar de assistir aqui, assiste o episódio do Magalzão, o terceiro episódio. Não tem nenhum sentido. É muita loucura. Vai pra lugar nenhum. É um dos melhores. Nada é discutido e nada é concluído. Mas, cara, aquilo ali é o Magalzão inteirinho. Integral. Good vibes. Isso que foi bom. Sim, porque ele tava feliz, tava curtindo. Tava demais. Porque de vez em quando ele tá meio caótico pra baixo. Inclusive, eu tava assistindo outras coisas que ele faz. É impressionante. Ele tava no Ilha de Barbados aí. Recentemente teve a temporada dele. É a mesma coisa. É a mesma coisa de tipo...
desconfiar que o cara não gosta dele. Ele tem esse modus operandi. Só que aí você fica pensando, pô, deve ser uma brincadeira. Não, quem conhece ele um pouco mais já sabe que ele realmente acha que o cara não gosta dele. Mais ou menos. Tem coisa que eu acho que ele... dá uma força. Que ele virou personagem. Não, ele... Acho que é doido de verdade. Mas é coisa dele. É doido 100%. É dele, isso. é Eu dele. acho A que assim, doideira é dele, mas é dele. ele fica tipo... Fala um bagulho, você não sabe se é verdade. Depois acho que nem ele sabe se é verdade. Aí ele contesta ele mesmo o tempo inteiro. É Magal é realidade. caótico. Magal vai- é a encarnação tá do da hora, caos. Eu me divirto muito com E ele. você, eu tô falando dos meus, vocês não falaram nada. Que vocês Não, é gostam. porque a gente tava em outros assuntos, mas agora, já que o Diogo puxou, aqui vamos fazer o exercício de falar aqui 2 dos nossos episódios favoritos. A gente tá no episódio 56, eu acho, alguma coisa assim. Acho que é 58. 58. Acho que é 58. 50 e poucos. Já foram quase 60 episódios aí. E vamos pegar 2 episódios preferidos de cada um. Quem quer começar? Vamos lá. Cada um fala um, depois fala outro, fala já os 2. Um cada um pra ficar uma salada de Então, frutas gostosinha. Isso. Tá. Salada de frutas gostosinha. É difícil, é bem difícil, mas tem um que eu me diverti, que assim, que eu aqui no meu lugar me diverti demais, que foi com o Dudes. Dudes. Dudão. Episódio do Dudes. Eu achei ele puta moleque da hora, o assim, Dudão sabe? é maluco. Deu uma quebrada no como eu achava que ele era. E foi divertido, assim, eu adoraria que fosse... A gente repetisse numa mesa de bar, sabe? Tomando uma, falando groselha pra caralho. O episódio do Dudes eu achei que foi legal demais. O do Dudes tem os meus 2 melhores também. Mas simplesmente porque ele contou a história do mendigo olhando a janela. A história do mendigo. Cara, esse dia eu ri genuinamente de doer a barriga, assim. Foi maravilhoso, A cara. história do mendigo é muito boa, cara. É isso, ele é um storyteller muito bom, mano. Ele é. Ele conta Mano, muito bem Ele a história, conta as cara. paradas. Tem começo, meio e fim, com uma pegadinha de humor, assim. Ele E aí resenha, tem hora que você não sabe se ele tá aumentando, mas é muito bom. Você queria que fosse pior. A do Dudes, eu a do achei Dudes, foda. eu vou te O Dudes falar que também? se você não assistiu o do Dudes, tá? Eu vou fazer uma menção honrosa só antes. A menção honrosa do Killer Shinnok que eu fiz sozinho, eu tive que me virar. Killer E Shinnok, foi. Nossa, esse eu queria Foi estar aqui interessante. também. Porque eu tinha tanta coisa pra perguntar pra alguém de Fighting Games que eu tenho dúvida da Ano que loucura vem tem é. mais, ano que vem tem mais. tem mais, Eu tem gostei mais. muito do Killer Shinnok, mas em top 2. Eu acho que essa escolha do Killer Shinnok talvez seja o mesmo motivo do meu segundo, que eu vou falar depois. Que é o orgulho de ter conseguido conduzir. Então, é uma menção honrosa, por isso que eu falei. Que não é que eu tenha gostado, é porque mais tem a ver comigo como Entendi. pessoa. Sim. Agora, o episódio, o do Dudes, é Dudão. sacanagem de bom, viu? Se você não assistiu, É muito bom. o do Dudes é bom por várias razões. Primeiro, porque tem correlações com a minha história diretamente. Joguei várias vezes contra ele, perdi várias vezes pra ele. Ganhei várias vezes dele também. Tem correlação com a história do LoL no Brasil. E principalmente tem uma história do herói maravilhosa. Além dos pitadas de humor, você tem o herói que sempre perdia. Pra mim é caralho. tipo... É estilo... Que não conseguia chegar nem no CBLOL, mano. Não, ele que tava tentou sempre vários tropeçando. anos. Cara, eu narro Dudes desde o início da minha carreira. E a gente Aí, é. chama ele pra cá num momento onde ele não ganhou ainda. Mas ele tá, talvez, ali num momento mais Ele brilhante. ganhou, da ele carreira ganhou dele. na Kabum, mas assim, ele não tinha ganhado recentemente. Do jeito que ele queria, porque ele ganhou, não foi pra fora, não tinha MSI quando ele ganhou. Quem assistir você vai entender. Mas a gente pegou ele num momento bem crucial dessa Que ele transição. tá bem, que ele tá feliz. Então eu achei super do timing, achei esse episódio ele foi perfeito. Pra mim, um dos 2 episódios favoritos é do Baiano. Eu sabia, Do Baiano é um dos episódios favoritos é o do Baiano. Porque eu falei isso na reportagem que saiu essa semana. A gente sabe que dia é hoje? Ficou se vendendo Hoje no chat é pra 12, ele. eu Ficou acho. chavecando o Eu acho que é baiano. 12. 12? Sensualizane. 14. Hoje é dia 14. Saiu essa semana, então na semana do dia 14, eu não sei exatamente quando foi o dia, saiu matéria na ESPN sobre justamente o meu ano de 2021 e principalmente a aproximação com o entretenimento, né, que nasceu muito do combo e, querendo ou não, isso abriu outras asas com o Cebolão e com o X2 do Yoda. Né? E foi justamente nesse episódio do Baiano que toda essa troca de ideia aconteceu de forma muito mais aberta. Né? Então, assim, tanto a comunidade vendo eu e o Baiano trocar ideia para entender que a gente nunca se odiou, pelo contrário, a gente sempre conversou muito. Né? E até aqui, tipo, eu esclarecendo coisas pro Baiano que ele não entendia sobre a Riot e ele esclarecendo coisas sobre a comunidade, sobre a visão que eu também não tava conseguindo enxergar. Então, assim, foi uma troca, foi um intercâmbio de conhecimento muito importante. Que depois daquele dia eu comecei a agir completamente diferente em alguns aspectos. Você mudou Sabe? uma cabeça pra muita coisa. Mudei a cabeça pra muita coisa, né? Comecei a aplicar fora da narração algumas coisas dentro da narração.
Muitas coisas eu mantive também e falei pra ele o porquê da manutenção, de tem que ser assim, ele entendeu. Então foi assim, foi uma troca muito legal. Tô batendo o pé pode, né? Aí pra substituir. A hora dele de que não pode. Vou tirar a sandália aqui, você bater o pé com... De meia pode. De meia fofo? Eu tô descalço. Vai bater fofo assim, no chão? Bater fofo sempre pode. Então foi uma troca... Depende do seu gosto. Foi uma troca muito da hora, sabe? Foi uma troca de ideia muito legal. Eu abri muito a minha visão, ele também abriu muito a visão. E querendo ou não, isso rendeu uma parceria de final de ano, né? Lógico. Eu fiz o Cebolão. Maravilhoso. Né? Que foi, porra, um episódio A do caralho. cooperação entre os seres humanos sempre abre portas. E é aquilo que eu sempre falo aqui, o que a gente sempre fala, velho. Tem espaço pra todo mundo. Se você gosta de ver o Baiano em vez de ver a narração da Riot oficial, vai lá, cara. Se você gosta de ver a narração da Riot e não gosta de ver o Baiano, vem com a gente. Todo mundo tem espaço pra... Você pode pra também crescer. alternar um jogo uma coisa, outro jogo Pode ser outro. o que você quiser. Tá Contanto que você esteja no cenário, e é isso que importa, esteja junto com a Uma gente. pessoa que tem que estar aqui junto com a gente em 2022 é Id Anagmast. O Eze. Esse vem. Porque o que acontece? A gente tem aí já resolvido com o Baiano, Tchaef e Baiano resolvidos, mas o Eze está com... Eu fiz o Cebolão com ele também, eu fiquei conversando com ele lá o tempo inteiro. Eu sei, mas tá no crédito, tá faltando ele vir Tá no aqui. crédito, Eza, você vem. Então você e o Eze agora são... Eu descobri o caminho pro Eza. Mandar um sushis, pá. Você tem que conquistar o Eze. Tem que cortejar. Você cortejou o Tem que Eze. cortejar. Já comecei a cortejar o Eze. Você tá brincando que você tá cortejando o Tem Eze. que começar a cortejar o Eza, E mandar aí um ele te responde? sushizinho pra ele. E ele te responde? Não fui pra parte de mandar mensagem ainda pro Com. Primeiro fiquei só resenhando com ele lá durante o Cebolão. Falamos de vários assuntos. Aí você mandou o parará. sushi? Não, ainda não. Vou mandar o sushi, depois eu chamo ele pra comer um sushi. Entendi. Sai junto. Você tá já tipo um poaching nele. Poaching no Eza. Não, cortejar. Meu Deus, Eze, pelo amor de Deus. Mandar ele a sushizada. Mas beleza, Baiano. Baiano. Esse Baiano pra mim foi um dos decididamente. meus top 2 Meu episódios. segundo ali, igual, que aí seria o do Xande. Do Xande e Fúria. Por causa disso. Ele foi muito bem como host nesse aí, viu? Sim. Por Acho que causa- deu step up. é- Não foi mitológico ainda, estamos no caminho. Foi a né? combinação, assim. Primeiro que eu acho que justamente isso. Ele é um personagem incrível. Se mostrou um cara... A visão que ele tem do cenário, eu achei uma visão ultra madura, de um jeito diferente. Não é aquela bagulho madura business. É madura, tipo, de como que eu encaro, de como que eu posso... De que maneira eu posso ser irresponsável e ousado, mas de uma maneira que, assim, eu trabalho desse jeito. Eu achei foda, assim. Foram lições pra minha vida, assim. E tinha isso. Como era um cara com um background absurdo, tipo, pô, o cara tem adesivo lá no CS. Queria mano. muito ter vindo, mas foi uma das semanas onde a FIFA teve um Não, problema. justamente, aí chegou aqui. Foi de última aí eu hora, falei- né? Aí eu falei com o Diogo, falei, eu vou ser. De última hora. Ultimíssima hora. Eu vou ser. Roxa. Aí o Diogo falou: você foi bem com o Thiago, Diário Planinalta. Que assim, tu fala, por que não Diário Planinalta? Diário Planinalta foi fácil. Porque a gente tava tão empolgado em falar de card game. Eu, principalmente. Era um mundo muito Aí a gente tranquilo. ficou groselhando pra caralho, foi ultra aleatório, foi divertido, foi fácil. Do Xande não, eu sentia que eu tinha uma responsabilidade de estar te substituindo. Era um cara grande. Era um cara com história. Justamente, e contar a história dele da maneira correta. Tinha acabado de passar por um momento importantíssimo. Ele tinha acabado de ganhar o VCT. Justamente. Né? Não era isso. Tinha todo um momento de redenção. E eu ficava pensando, como que eu conto a história dele de uma maneira rica? Que eu não coma nenhum pedaço. Que eu não... Sabe? E no fim do episódio, assim, eu falei... Eu parei uma hora, eu respirei e falei... Cara, eu acho que eu consegui. Consegui entregar o que todo mundo queria ver. E os comentários pós-episódio diziam isso. Todo mundo falou... Porra, que da hora! Eu não sabia de tal história. E fizeram coisas que nem eu sabia direito. Porque eu não acompanho com esse afim com o cenário de FPS... De uma maneira que eu tinha pequenas passagens Vou puxar. dele. E aquela vez? Não. Eu tive que Tinha dar que tirar do zero. Que eu estudei, vim com o meu caderninho pela primeira vez, anotei um monte de tópico. Caderninho dele, E aí ele falava uma parada, desenhos de morcegos, girava um outro tópico, e eu fui indo. Então o programa teve uma boa duração, contamos tudo o que tinha pra falar. E assim, é muito legal que depois assistindo o Mundial de Valorant, você via pessoas mencionando o combo. O Xande, que nem ele falou tal coisa, amassa eles e pá, não sei o quê. Eu falei, pô, meu trabalho tá feito. Então eu tenho essa gratidão por esse episódio. E uma pequena menção honrosa, que a gente tava comentando de antes aqui, de episódios que a gente achava que não poderiam dar em nada e foram incríveis, foi do Speedrun.
Porra, foi muito bom. Assim, eu gosto muito de speedrun. Também Gosto bastante. Eu não acompanho. Você não acompanha. Eu acho curioso, já vi pequenos vídeos famosos. Porém, puta episódio legal, mano. Foi muito legal. Foi muito divertido. E é aquilo, né? Muitas vezes a pessoa pode estar falando, mas a audiência foi baixa. Cara, assim, a gente vai chamar aqui quem a gente quer conversar. A gente sabe, a gente tem plena noção que alguns episódios não vão render view. Audiência. A gente sabe disso. Só que assim, dessa audiência pequena, a parte que assiste, que não tem a menor noção do que é aquilo que a gente tá falando, e depois dá um feedback e falou, pô, não conhecia, pô, que legal. Isso, pra mim já pagou. Já valeu. E assim, e vocês não têm ideia desses episódios de pouca audiência, ou que vocês acham que por algum motivo a gente subestima, de jeito nenhum. Algumas parcerias, conversas ótimas de coisas que estão pra acontecer pro ano que vem, vieram de episódios pequenos de audiência. Mas aí, de novo, que foram geniais, que talvez, assim, que é a hora que talvez a gente mais se prove. Porque pra gente é muito fácil falar de League of Legends. Sim, é muito tranquilo. A gente não precisa estudar. Nada, isso é na cabeça. Pros outros, todo mundo se prepara, a gente toma uma série de cuidados pra não ir pra pontos obscuros, pra gente, sem querer, ir pra lugares que a gente não iria se a gente soubesse. Sim. E nesses episódios, eu acho que são episódios primorosos, a gente aborda... Primorosos, não vou ficar chupando a própria bola, mas são episódios que são bons e que rendem coisas legais pra gente. São desafiadores, assim, porque é isso, quando é no LoL, eu não preciso fazer nada. Eu sei todas as histórias, eu sei tudo que aconteceu, eu sei coisas que vocês não sabem, eu posso puxar na hora, que vai ser sempre surpreendente. Incrível artista, artista de expressões, né? Então, aí quando o cara fala um bagulho que o chefe já sabe que ele eu finjo que eu não sei. Sério? Eu falo, o quê? Tipo, mas é pra me imergir. Aí eu seguro pra não rir aqui. Aquilo, mas só que quando vem alguém de CS, quando vem alguém, infelizmente só veio um de CS até hoje, quero muito trazer, mas é difícil demais. Quando vem alguém do Valorant, quando vem alguém de Wild Rift, quando vem alguém de Rainbow Six, Free Fire, cara, eu não sei nada. Então assim, eu sei nada não, eu sei por cima, só que aí a gente vai descobrindo na hora e vai sendo... Nossa, como me explica como é tal coisa? E a pessoa ia falando, então assim, são muito construtivos pra gente e acredito que pra vocês também. E como o Pedro falou, muita coisa nasce disso. Alguém indica alguma coisa, alguém gostou de alguma coisa, e aí vem justamente... Assim, a gente já falou algumas vezes, como a gente tá recapitulando tudo, é uma coisa que eu acho super importante falar pra vocês terem... Pra não ficar dúvida. Eu acredito que nós três, pela gente, a gente estaria em todos os episódios. Os três. Ah, com certeza. 100%. Até quando tem duas pessoas, a gente teria 3 de um lado, 2 do outro. Só que a questão não é essa. A questão é que os três têm outras carreiras, né? O combo foi a última que entrou pra cada um de nós, acredito. Importante colocar que, mas os outros podcasts a galera não falta. Mas você tem que ver que pra essa outra galera, por exemplo... É só isso. É só isso. O Flow é tudo que o Monark e o Igor têm. Estão fazendo hoje, E estão fazendo hoje. Lógico, eles têm empresas, só que assim, como main job é o Flow. Né? O Podpah é tudo que o Igan e o Mítico têm. Então eles estão 100% lá. Né? São os programas da vida deles, assim, é o que guia a vida deles. Ganha pão. Exatamente. Aqui, a gente gostaria muito de estar presente em tudo, porque é o nosso projeto. E no nosso caso, é uma questão super delicada, porque a gente, nos nossos outros trabalhos, são trabalhos da vida. Exatamente. Pô, o Shep é o porra do narrador do League of Legends, caralho, tá ligado? Do maior jogo do mundo. O Joko é o técnico, talvez, com o currículo mais extenso em League of Legends, agora em Wild Rift. E eu tenho, eu tô vivendo o meu sonho há 4 anos com a Seven Kings. Sim. Então não é uma coisa assim, não, eu tenho um emprego que eu não gosto tanto, eu tô só esperando monetariamente valer mais a pena. O combo explodir pra eu largar. Não, eu não vou largar não Riot. Ele não vai largar Seven Kings, ele não vai largar o coach. Eu posso largar coach se... Outra coisa mais legal aparecer. Coach é chato. Sim. Coach é chato, viu, rapaziada? É que eu gosto muito, mas é muito difícil. Mas assim, eu não vou parar de narrar nunca, sabe? É isso, talvez a gente tenha que fazer uma ginástica de horário pra... Mas assim, o mais legal acho que hoje os três confiam 100% nos outros a ponto de assim, tipo assim, é do nada, a gente lamenta, fala, mano, ó merda, eu não vou poder ir hoje. Sim. Aí, às vezes, tem vezes que eu mando mensagem, aí o outro fala assim, eu também não posso. Aí, se sobrou um, o cara fala, consigo tancar. Não, então não vamos fazer. A gente tá conversando e tá tentando traçar uma política que quando só um puder, a gente vai oferecer ao convidado a chance de remarcar.
né? Porque aí, tipo, é um podcast com 3 pessoas, só um pode, a gente não vai cancelar de imediato. Não, fala assim, não sei quemzinho, só vai poder ir eu, ou o Prieto, ou o Diogo. Quer ir ou quer remarcar? Se a pessoa quiser remarcar... Assim, sozinho, a gente já beleza. teve ótimos episódios Já, sozinho. eu fiz com a Bárbara que sozinho. foi ótimo. Com os Killer Shinnok, que foi ótimo. Foi ótimo. Tipo, eu chorei com a Bárbara, foi um puta episódio mas, assim, foda. mas eu acho que é... Mas a gente dá ao convidado o direito de não querer... Porque ele vai, a justiça. É isso, ele sabe que são 3, ele pode se sentir, tipo, Falando sabe? nisso. Inferiorizado, coisa. Então a gente dá a oportunidade do cara poder remarcar se ele quiser. E além dos nossos trabalhos, também tem as emergências da vida. Sim. Né, assim, a maioria... eu faltei durante uma semana aqui no Combo, 2 episódios seguidos e um episódio na semana anterior. Pelo mesmo motivo, que foi saúde. Né? Não foi nem meu, foi minha namorada. Né? Ela teve alguns problemas e ela mora só comigo. Ela veio de outro estado. Então, assim, eu tive que cuidar dela porque foi um tema seríssimo, uma coisa muito séria. E eu, porra... Tinha as pessoas aqui comigo. E assim, e a gente acha que não cai a bola, mano. E a gente tá super, tipo... E eu acho que o mais legal é isso. Que a gente vai sempre entregar combo pra vocês. A gente soltou a agenda, a gente se mata pra fazer a agenda acontecer. Se não acontecer, é por uma opção do convidado ou alguma grande emergência. Inclusive, um desses é o meu segundo favorito. Ai. Que foi o do Melchior. Mas ele foi um que a gente... Inclusive, agora faz super sentido do porquê que ele preferiu fazer com todo mundo. O Melchior foi o primeiro e único até hoje exemplo desse, onde a gente deu uma possibilidade de remarcação e ele quis remarcar. E hoje em dia, eu entendo perfeitamente que ele deveria ter de fato remarcado. Por quê? Porque o Melchior, e por que ele é meu segundo episódio querido do ano? Porque, cara, o Melchior, primeiro, é um personagem que, pra mim, não teve... Pode colocar, pode Não, topar. é porque começou a do nada pingar. Algum bolsão de ar, né? O Melchior, ele é um personagem que ele tava na pior situação de mídia possível na Loud, né? Total. Onde todo mundo brilhava. E ele era odiado. Então foi uma situação complicada. E mesmo que ele não estivesse indo bem, os outros ainda brilhavam de uma forma mais intensa e ele ficava ofuscado pelo brilho. Que é o primeiro time e tal. Então ele nunca teve voz real nesse ano. E a gente deu essa voz a ele. E, inclusive, o que foi falado foi muito pesado. Foram coisas... Informações que, apesar de eu conhecer histórias do cenário, certas histórias eu sei por alto. Então, quando a pessoa faz essa coisa mais de esmiuçar, aí você sente... Olha, tem um bicho aqui. Aí você sente que... Quanto ele passou perrengue, cara, passou fome. Ele contando. Não foi pago, sabe? Tipo... E aí você começa a entender o valor do que a gente tá fazendo. E eu senti que parte dele dar deny nisso é porque ele queria muito que as pessoas soubessem o que aconteceu com a história dele. Queria muito, não só de história, mas presente e porque ele tá tomando a decisão do futuro. Ele queria muito conectar com o público, coisa que ele não conseguiu fazer. E, lógico, tem uma parte de responsabilidade dele também, porque todo atleta tem que poder se comunicar com o público, isso é parte da... Você tem que aprender mais cedo ou mais tarde que isso. Pacote, né? É parte do pacote. Então, assim, tem responsabilidade dele sim, mas ele viu aqui no Combo, pelo menos na minha ótica, essa oportunidade de tô com todo mundo, vou me sentir acolhido pelos 3 aqui, vou contar a minha história que eu nunca contei. Então eu achei esse episódio sensacional por causa disso, por ter conhecido mais dele como pessoa e achei um cara 100%, a situação dele. E ele foi sincero, tá? No final ele até ficou... Eu senti pelo menos que ele ficou meio triste com o que ele tava contando, né? Mais recente, que é totalmente... Batido, né? Mas depois ele postou lá, agradecendo ao Combo, achei super incrível e desejo muita sorte pra ele. É um menino que... Espero ver de novo, porque eu, de verdade, antes de conhecê-lo como player, achava um jungler interessante. Agora, e a gente vê, né, que o dele, quando conhece a pessoa, muda a coisa. Agora, o decisivo, o segundo? O segundo Detácio. Não, pra mim um baiano... Ai! O quê? Falta fazer uma menção rosa. Faça. Se não fosse a dele, seria o do Yoda. Do Yoda foi O do Yoda foda. foi bem legal. O do Yoda eu achei que ele ficou super à vontade e tal. Nossa, muito. O Yoda ficou muito à vontade. O do Yoda E esse, é o que mostrou... A minha parceria com o X2 e eu ser agenciado pela Celore nasceu também desse episódio do Yoda. Tudo. Aí, ó. Ô, chefe. Cadê o episódio? Farmando em cima da gente. Cadê o episódio do Nobru? Aí, né? Tamo tentando, ó. Tem passo, mas ano que vem eu vou continuar. Mas enfim. Mas então tem essa menção honrosa, tá? Tem algumas 2 menções honrosas aí.
Agora vai, O Yoda Tássio. foi louco. O Yoda Business eu achei foda. Não, fodaço. Foi bom demais. Cara, o Yoda é um gênio. É que aí que tá. É que as pessoas só conhecem o Yoda zoas. O Yoda pessoa é... Mas posso falar, das dicas de business, teve vários. Cherry Guns, ela falou várias coisas Yoda aqui baiano. que eu comecei a aplicar no dia de do combo. O lance do o não eu tenho, eu vou atrás da vergonha. Cara, eu comecei a entrar em contato com uma galera. Inclusive... Os patrocinhos que a gente tá encaminhando aí nesse espírito. Inclusive, da união de dois convidados aqui. Um deles, a Cherry, que foi pelo discurso, não foi em ações. E com outro convidado que veio aqui em ações, ano que vem, 90% de sair do papel, um projeto que eu tenho há anos. Aquele o poderoso? Esse aí é mitológico de fato. Esse vai ser um dos projetos da minha vida, se der certo. Aí, ó. Esse aí E não é nem pra ganhar dinheiro esse projeto. Esse aí é pra escancarar verdades, cuspir fatos. Então não é esse não. Tem esse também. Não, então é outro. Depois eu falo. Né? Bom. Mas é porque é Mas segredo. tem esse também, não tem? Tem. É porque esse é segredo porque assim, não é tipo, fazer segredinho, não. É porque não sei se vai acontecer. Então tem que esperar. E o outro é um episódio, tipo, muito foda porque, caralho, é um marco no combo, que é o do Revolta. Poderoso. Episódio de 8 horas do Revolta. Eu queria muito estar aqui nesse. É o recorde, junto com o Júlio Cossielo no Inteligência Limitada, do mesmo convidado em um podcast. 8 horas de conversa, onde a gente falou de tudo, cara. A gente falou 8 horas recheadas. Recheadas. A gente falou de tudo. De cenário, de pro player, de transmissão, de caster, de profissionalismo, de erro, de acerto, de tudo. Então, assim, foi um episódio que a gente falou tudo, cara. Assim, sabe... Foi louco. 8 horas a gente provavelmente nunca mais... Provavelmente a gente nunca mais vai fazer um episódio de 8 horas com a mesma pessoa. A não ser que seja com Revolta, com ele a gente pode... A gente vai fazer episódios maiores até. Tem projetos de live 24 horas, por exemplo, quando a gente fizer um ano de combo. Mas aí vão ser vários personagens rodando, até e os 3 nem vão estar na mesa ao mesmo tempo, justamente para dar descanso. Então existe um projeto de live 24 horas para lá em junho do ano que vem, mas com o mesmo convidado 8 horas não vai rolar mais. Revolta foi o primeiro e o único. Mas foi um puta episódio. Revolta é um cara que fala muito bem. Poderoso. Viveu grandes fases, né? Viveu fases onde ele tava muito raivoso, onde ele tava mais calmo. E hoje ele se encontra num momento da vida dele diferente e foi muito foda. Eu senti que o combo foi legal pra ele, pra fazer a transição também. Porque ele tinha acabado de começar a fazer a transição. Sim. E hoje em dia ele já tá full transicionado de produção de conteúdo, mandando super bem. E eu tenho uma menção honrosa. Vocês já falaram, eu tinha 2, vocês já falaram, uma que é do Yoda, que pra mim foi um programa onde uma galera viu um outro lado do Yoda, que ele não foi o Yoda, e aí, Fontrab, ele foi o cara, projeto, pá, Twitch, meta, tarará, mostrou um empresário incrível, que o Yoda é um gênio. Pra galera que acha que o Yoda, tipo, só tá na Celoiro, tipo assim, cara, o Yoda ele faz parte de todas as decisões técnicas da Celoiro. Eu fiz várias reuniões esse ano com ele sobre o X2, sobre um monte de coisa, sobre eventos que eu ia apresentar, e ele estava em todas elas. Sabe, não era só a mãe dele, não era só a Adriana, o mergulhão, a galera que cuida da produção, não, ele tem que aprovar tudo. Sabe, então o Yoda ele tem dedo na parada toda, ele é bom, ele é muito bom, ele é um gênio. Eu vou te falar que uma das razões dele não tá tão hypado hoje em dia é porque ele é incansável em buscar coisas novas. Sim. Tipo, se ele tivesse só jogando LOL, fazendo vídeo... Cara, é a mesma coisa que a gente fala aqui, que a gente sabe que tais episódios vão dar menos visualização. Ele sabe que alguns produtos que ele vai lançar não vão estourar de view. Não vão pegar 100 mil, que nem a gente pegou no Cebolão. Sabe? Mas ele sabe que ele acredita naquilo, ele sabe que aquilo pode gerar alguma coisa. E tudo que ele faz é foda. E tem patrocinador, tem gente atrás... E vai ter. E vai, entre esses programas, vai ter um Yo Talk Show exemplo de um tipo um Yo Talk Show da vida que vai estourar absurdos. Uhum. Então é só uma questão de tempo. Exatamente. Mas ele busca sempre o novo e deu pra ver aqui isso. Não é acomodado. Pra mim, ele também é um gênio. E outra menção honrosa tem um pouco a ver com a que você falou, sua do Xande, que você conseguiu conduzir coisa e tal, foi a do Ranger. Porque eu senti que além de host, eu consegui fazer um trabalho, entre aspas, jornalístico com ele. Você foi muito bem. Sabe, eu consegui tirar junto com vocês ali... Porque ele quis também. O que ele quis, exatamente. Ele também quis devolver isso. E a gente conseguiu tirar dele essa parada do Flamengo que ninguém sabia. E daí em diante, o bagulho... Tanto foi dos últimos episódios, dos últimos assuntos... Foi o último assunto. Antes de encerrar, eu ia encerrar, eu falei assim, não, pera aí.
plau. E aí ele tava aqui, nesse lugar, ele fez... Coçou a nuca, eu lembro disso, ele coçou a nuca, ele falou, é tenso. Aí eu falei, por quê? Você quer falar? Aí ele, sim, blau. E falou. Daí em diante, meu amigo, downhill do bagulho, tá? Não, seu downhill. É, pior. Muito pior. Aí é isso, sabe? Eu acho que uma outra menção honrosa importante é o Ranger, porque além de ser um papo, além de ser aqui uma conversa descontraída pra vocês conversarem, conseguir tirar essas coisas dos jogadores foi bom é demais. Importante pro cenário. Sim, lógico. Porque, querendo ou não, essa conversa gerou essa matéria. Gerou isso tudo, que vai gerar uma melhora, porque pior que tá, é bem difícil ficar. Não fica. Então vai melhorar. Mas teve muita... Não é fazendo menção honrosa, mas a gente teve de tudo aqui. A gente teve o Melão fazendo café, a gente teve o Lucas Simon trazendo Blue Label. Meu Deus A do gente céu. teve Cauê Moura, que é um dos caras que eu mais... que eu mais admirava e ainda admiro aí na internet. Então, o combo ele foi extremamente múltiplo em personalidades, em jogos, que é parte da nossa função, de pegar todo mundo. E eu tô bem satisfeito com o nosso ano. Acho que a gente foi, sinceramente, acima da minha expectativa. Muito. Eu tomei um susto com shorts de 2 milhões aqui. Cara, 2 Gente, milhões. é A gente tem um vídeo com 2 milhões. Isso nem existe na minha cabeça. Isso é tipo uma loucura tão grande de positivo que eu termino o meu ano com fogos de artifício mentais e no coração. Gostei muito. E obrigado a você que assiste, que fez acontecer. Eu acho que isso é uma pergunta importante pra gente passar pro encerramento. Que não sei nem como é que tá de tempo aí, Dani. Vai bater uma hora. Então estamos chegando lá. Perfeitão. O que é que o combo mudou na vida de vocês em 2021? Primeiro. E o meu foi o mais... Eu acho que mais impactou esse pá, talvez. Porque eu nunca quis muito mostrar a cara, né? Vocês sabem disso. Eu tive sempre muito perto de pessoas muito grandes. Muito famosas. E nunca me interessei... A gente é umas formigas perto das pessoas que vocês conhecem. E eu nunca me interessei muito em mostrar a cara. Vocês me convenceram. Tá sendo legal demais. Eu não sei exatamente qual que foi o caminho que eu percorri, mas deu certo que eu recebo muita mensagem bacana de muita gente. Até recebidos eu comecei a ter esse ano. Poderoso, tá? Recebendo coisas muito legais. Segura. Recebidos fortes, não é qualquer recebido não. Então, pelo amor de Deus. Daqui a pouco você vai chegar e vai ter uma bicicleta na sua... Ô, louco, imagina. Nossa, imagina, eu choro 3 dias. Mas é isso, assim, foi essa mudança de começar a ser pessoa pública no nosso, né, minúsculo ainda, mas, pô, já me reconheceram no supermercado, mano. Olha que top. No setor de, eu escolhendo um vinho aqui, o cara me cutucou. Você é o Prieto? Eu assisto muito Como, manda um salve pra galera lá. Que da hora, que da hora. Sabe? Você não tinha falado isso do vinho, eu acho. Não contei? Acho que não. No supermercado? Você não contou, não. Acho que não. É recente? Faz umas 3 semanas, eu acho. Achei que tinha mandado no grupo. Não. Foi em Santos ou Foi em Santos, mano. E aí eu tava lá, tipo, um monte de boa. O moleque tava mó sem graça, tadinho. E... aí, tipo, e é isso, sabe? Na Seven Kings mesmo, eu tava lá sempre e as pessoas não me paravam. Sempre foi o Russo, né? O Russo é super famoso. E agora, tipo, domingão, só fui lá receber o chefe e tal. Um cara, não acredito que você tá aqui. Eu falei, pô, é a minha hamburgueria, eu venho mesmo. E foi legal. E isso, assim, é um reconhecimento que é gostoso, assim, de viver. E então isso tá sendo legal demais. Vou trabalhar mais. Se tudo der certo agora fim de ano, eu devo começar a fazer umas streamzinhas de leve. Mas quero começar um canal próprio de culinária. Talvez não mostre tanto a cara no canal, mas devo fazer alguma outra coisa de YouTube. E vou aproveitar que tá dando certo. E a galera é muito legal comigo, então não tenho como achar ruim, né? Boa. E aí, Thiago Maia? O meu é complexo, hein? Porque, pra mim, o combo ele tem uma dimensão a mais, né? Que ele tem a dimensão do equilíbrio. E eu sinto que, por mais que eu chegue atrasado às vezes e deixe os dois aqui chateados, a minha vida ela tem uma dinâmica muito caótica. Que eu faço muita coisa, de fato, os dois também fazem. Só que o de vocês eu sinto que ainda mais pé no chão. O meu é mais loucura mesmo. Tipo, vocês às vezes entram no meu espiral, quando você pegou lá o Cebolão, do final de semana. Mas jogador é imprevisível. Campeonato é totalmente imprevisível. Inclusive, pra vocês terem uma ideia de como é que é loucura, o último campeonato que a gente veio jogar tava marcado pra quarta-feira às 20 horas, a semifinal. Eu já tô dando os meus rolês pra mudar. Às vezes eu nem falo com vocês, mas o que eu mudei de data de campeonato, que eu chorei pra mudar. Então,
de novo, esse equilíbrio e esse esforço em fazer acontecer, tipo, pra dar pra fazer, pra estar bem aqui, pra estar com a minha regata mais limpa da semana. Tipo, todo esse esforço, ele faz com que eu seja uma pessoa melhor. Então, eu senti que esse ano eu tive que me tornar alguém à altura do combo e de vocês. Olha só. Porque senão eu não conseguiria. E sinceramente, mais um tempo atrasado, eu atrasei menos do que eu achei. Eu achei que eu ia atrasar mais. Vai E tomar tive mais presente. bronca. Pô, e eu vou te mais falar bronca. e eu vou te falar que nos últimos tempos, mais que nem atrasado aqui de Acabar tarde, o atraso. mano, tem hora que Foi triste pra mim. É muito. Ai, cara, com Congonhas era muito longe. Era muito Não, longe. eu sei, mas... Mas agora deu uma melhorada. O mais interessante também é que eu fiquei feliz que pelo menos nos 2 últimos meses eu tava em quase todos. Sim. Porque eu não tive tantos imprevistos. Então deu uma estabilidade legal e a minha rotina, principalmente nessas últimas 3 semanas, o tempo do combo é um tempo muito especial. Então, pra mim, ele me fez ter que crescer como pessoa. Isso que ficou do ano. Além de vocês, que são muito carinhosos com o combo. Cara, pra mim, eu já falei na matéria lá, já falei um pouco aqui, o combo foi, tipo, mudou tudo em 2021 pra mim, sabe? Porque até 2020, eu sempre era o narrador da Riot. Eu sempre fui o narrador da Riot. E era só isso que eu era, nada mais. Sabe? Apesar de ser um cara que eu sempre tive 1 bilhão de ideias, né? Faminto. Nossa, sempre, muito 1 bilhão de ideias, eu não conseguia colocar elas no papel, porque eu sempre tive na minha cabeça que tudo que eu fizesse tinha que ser nível Hollywood, sabe? Eu não podia entregar coisas pequenas, eu não podia entregar coisas simples, porque eu era o narrador da Riot, então eu não podia começar por baixo. Então isso tudo acabava me limitando muito. E eu tinha, além dessas limitações também, né, algumas crenças de como entregar as coisas, de como fazer as coisas. E o combo abriu muitas portas pra mim, abriu muito minha mente também, né? Tipo, quando você ouve e conta histórias junto, tipo, isso te transforma. Né? Então foram muitas histórias escutadas, muitos lados, muitos entendimentos. Né? Essa vivência foi me dando uma visão diferente e, acima de tudo, oportunidades que nasceram na mesa. Né? A conversa, o Baiano veio aqui, me fez ir pro Cebolão, o Yoda vinha aqui, fez eu ir pro X2, fez eu virar agenciado da Celoiro. Né? Eu comecei a abrir mais as asas para esse campo do entretenimento. Eu saí um pouco da ultra técnica, porque o narrador Shep sempre foi um cara ultra técnico. Para mim, narração é técnica. Para mim, narração, sabe, você tem que entregar vocalmente um produto. Claro que não é tipo ser sisudo. Eu sempre fiz piada na transmissão, eu sempre fiz referência. Desde 2013, quando eu comecei, eu fazia referência de anime, eu fazia referência de série, eu fazia referência de videogame. Sempre fiz isso. Só que é mais do que isso, sabe? A referência por referência solta, ela só é pobre. Você saber conectar, você saber entender o que a comunidade está querendo e saber dosar, não entregar tudo, mas entregar uma partezinha e poder fazer com que isso seja mais natural. Eu acho que foi a grande conquista que eu tive no combo. Eu entendi mais a comunidade que eu estava inserido, eu me inseri mais nessa comunidade. E Conexão. Exato, e portas foram abertas. Sabe, portas foram abertas, portas muito importantes, que eu acho que tem de tudo para mudar minha vida, assim, e fazer de mim uma pessoa muito melhor. Errei muito, acertei muito também durante o combo, né, em posicionamentos, em falas, errei, acertei, pedi desculpa, voltei atrás, mantive outras. E é isso como você falou, acho que o combo fez a gente ficar melhor, sabe? Tem que estar à altura do combo. Fez a gente ficar melhor. E, porra, isso tudo em 6 meses de programa, cara. Ih, vocês não têm ideia do que tem no que vem. 6 meses de programa. Vocês não têm ideia do que está por vir. Tem muita coisa por vir. Sim. E é isso, né? O combo em 2021, meus amigos, foi isso. Tudo, esse turbilhão de sentimentos, esse turbilhão de informação, essa visão que trouxe pro cenário. Eu ouso dizer, né, talvez seja prepotente, mas eu ouso dizer que o combo marcou um pouco o cenário. Esse ano teve combo na vida das pessoas. Eu acho que 100%. Acho não, tenho certeza que. Acho que 100% não é, acho. Tenho certeza que. Marcamos. Pô, cara, se falar assim, se esquecer todo o resto, a gente costurou uma matéria da ESPN. Sim. Existe portal de notícias maior no mundo de esportes? Não. Teve várias menções do Mais Esportes. Não é isso. A gente alimentou e a gente... assim, se alguém pode falar, nunca ouvi falar e tal, mas... nós não somos gigantes. Quem são vocês? Aqui o vídeo do Takeshi no Marlon pega 3 vezes mais. Pega. Beleza. Sim. Mas a gente deixou uma marca.
Lógico, a gente assim, pra todo mundo que de verdade se interessa pelo cenário, a gente reduziu em quilômetros a distância do cenário com o público. Exatamente. A gente traz o público até aqui. A gente está construindo pontes. Acho que essa é a grande parada. Não tem como negar, cara. E a gente queria agradecer muito a todos vocês. Muitíssimo obrigado, porque sem vocês esse caminho não poderia ser feito. Isso é um fato. A gente sabe que tem muito ainda para evoluir, mas a gente também pede a vocês que entendam muito desse lado aqui também. Os nossas personalidades, os nossos jeitos, os nossos trejeitos. A gente também vai entender o que vocês querem, para isso ficar cada vez mais presente aqui nessa mesa do combo. E pra gente encerrar então, a gente sabe que é dia 30 de dezembro. Tem mais um dia. Sim, estamos quase lá. Mas, pra encerrar, vamos fazer uma regressiva. Uma contagenzinha pra estourar os fogos? Mas sem ser de 10, né? Porque senão a gente vai ficar aqui. Acho que vamos fazer de 5. De 5. Tipo assim, os carinhosos. 5, 4, 3, 2. Você quer achar isso? No final da música, na hora que terminava, era assim. Aí contava as quadros, aí ia pra tela. Então vamos lá? Vou fazer aqui, vou contar. Vou fazer assim, ó. 1, 2, 3. E aí no 3 a gente. 5, beleza? Vamos lá. Então vamos. Toda uma preparação aqui, pra gente não cagar uma contagem. Aqui, quando eu fizer assim no 3, vai ser 1, 2. No 3 a gente vai, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Feliz ano novo! A gente se vê no Como Podcast em 2022. Muitíssimo obrigado. Até lá e tchau, tchau. Valeu. Pulem ondas.